pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Estudos divulgados ontem são do Poder Data e CNN Real Time Big Data. Os levantamentos indicam que tanto o ex-presidente quanto o atual ocupante da cadeira do Palácio do Planalto estão num patamar estável de intenção de votos, sem grandes alterações há quase um mês. Conforme os números do Instituto Poder Data, ligado ao site Poder 360, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, registra 43% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, com 35%. Na sequência, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 5%. André Janones, do Avante, chegou a 3% e Simone Tebet, do MDB, somou 2%. Além deles, José Maria Emael, do Democracia Cristã, e Luciano Bivar, do União Brasil, foram mencionados por 1% dos entrevistados. Votos brancos e nulos chegam a 3% e não sabem ou preferem não responder 7%. A pesquisa Poder Data foi realizada entre os dias 22 e 24 de maio por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Ao todo, foram 3.000 pessoas entrevistadas em 301 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. No estudo da CNN Real Time Big Data, o cenário de estabilidade é o mesmo, com uma diferença de 8 pontos percentuais entre os principais pré-candidatos. Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro se manteve com 32%. Neste levantamento, Ciro Gomes aparece com 9% e André Janones e Simone Tebet empatados com 2%. Já Luciano Bivar registrou 1% e os demais pré-candidatos não pontuaram. Brancos e nulos atingiram 9% e os indecisos e os que não responderam 5%. A pesquisa ouviu 3.000 pessoas entre os dias 23 e 24 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As pesquisas estão mostrando o seguinte: todas elas, Bia, mostram o Lula na casa dos 40. Todas elas. O que muda, conforme o Instituto, é o número de Bolsonaro. Agora nós temos aí então a Poder 360 mostrando o Bolsonaro com 35, né? Aí nós temos a Real Time que coloca o Bolsonaro com 32. Nós temos a Paraná Pesquisas que mostra o Bolsonaro com 36. E aí é que o bicho pega. Porque todas as pesquisas mostram que Lula não ganha no primeiro turno, como dizem os petistas. Né? Eu vi esses dias, inclusive, e os seus assemelhados, eu vi esses dias o Paulinho da Força, que comanda um partido, né? Um homem que não pisa numa fábrica faz 300 anos, mas diz que é sindicalista. Ele dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno, tem que dar arrancar no primeiro turno. Isso é mentira. Né? E esse teto do Lula é teto mesmo, ele não está crescendo. E esse é o desespero petista. Porque o Lula sempre tem 40%. Ele é candidato desde 89. O Lula foi candidato desde 89. É o que ele sabe fazer da vida, é ser candidato a presidente. É a profissão dele. Desde 89, tirando as duas da Dilma, ele foi candidato em todas. Então ele sabe ser candidato. Né? E tirando a última do Bolsonaro, mas tinha o Haddad, que era o poste dele, então o Lula era candidato via Haddad. Então ele foi candidato em todas. E ele sabe fazer isso, e ele sempre arranca com 35, 40. Né? E perdeu a maioria delas. Então os petistas sabem que não está fácil para eles, não. Né? O presidente Bolsonaro, obviamente, tem uma rejeição muito maior do que tinha na passada, fez um governo de 4 anos, muita gente não gostou do governo que ele fez, né? E é normal que tenha esse impacto aí em um primeiro momento. Agora ele vem crescendo nas pesquisas e o cenário está embolando. Então a eleição vai ser polarizada, não será resolvida no primeiro turno como querem os petistas acreditar. E vamos ver o que vai dar ali na frente. E as pesquisas todas mostrando, Bia, que a tal terceira via, né, praticamente fora do jogo. Tem ali o Ciro Gomes, varia de 5 a 7, né, depende da pesquisa, mas ali já com pessoas inclusive ceifando a candidatura dele dentro do próprio PDT, né, só você ver lá o PDT do Maranhão, muito mais lulista do que cirista, ele vai ter problemas ali, e agora a Simone Tebet, que quer arrancar com o PSDB vai entrar na campanha dela rachado, né, porque parte do PSDB queria o Dória, por mais que ela ganhou essa disputa ali dentro do PSDB, uma parte não ficou confortável com isso. Então o PSDB, que já não representa quase nada, tem ali 2, 3 pontos, vai entrar rachado na disputa, né? O pessoal mais preocupado em fazer as próprias chapas para deputado federal, que é o que vale para um partido, do que em presidente.
Então você tira ali atores importantes dela, muito reduzida a chance da Tebet, né? E aí tem um pessoal ali que só coloca o nome para brincar no jogo. Então, nós provavelmente, segundo as pesquisas agora, teremos segundo turno, e o Lula não passa dos 40%, 43% no máximo que ele chega. E os petistas estão preocupadíssimos com isso. Porque quando a campanha começar para valer, as pessoas também vão começar a relembrar do que aconteceu. A campanha na televisão vai relembrar o Palocci falando do pacto de sangue, são palavras do Palocci, não são minhas, que Lula fez com os Odebrecht para se perpetuar no poder. Então tudo isso vai vir à tona e esses 40% não sei se nem se ficam, mas vamos esperar para ver o que acontece. 7h51. Repita.